Unidade 5, o verbo can. Welcome! Bem-vindo à unidade 5 do seu curso de inglês. Vamos começar essa unidade aprendendo, estudando o verbo poder e conseguir. Este novo verbo que é o verbo can. Vamos colocar no quadro para que você possa visualizar. Bem, o verbo can se escreve assim em inglês e a sua pronúncia figurada é mais ou menos assim. Can. Can. Mas o que significa o verbo can? Vamos ver. Can significa poder e também conseguir. Então, este verbo tem duas traduções, ele significa poder e conseguir. E o sentido aqui importante de salientar é que, quando eu digo que a tradução é poder e conseguir, eu quero dizer o seguinte: o verbo can tem o sentido de habilidade, de ter habilidade para fazer algo, ou seja, de saber como fazer algo. Quando isto ocorre, você usa então este verbo, o verbo can. Mais um detalhe importante sobre este verbo. Este verbo é também um verbo especial. Você lembra que eu falei várias vezes sobre o verbo to be? Por ser o verbo to be um verbo especial, um verbo diferente dos demais? Bem, nós estamos estudando agora o verbo can imediatamente após o verbo to be, justamente por ser ele também um verbo de alguma forma especial. E a primeira coisa, o primeiro detalhe que nós podemos observar é que este verbo não tem a partícula to na frente. Você não dirá, por exemplo, to can. Então, pelo menos por enquanto, to can não existe. O verbo é apenas can. E mesmo sendo can sem a partícula to, ele está no infinitivo, na sua forma original, terminado em ir, de poder, e ir, de conseguir. Bem, vamos fazer uma comparação com o que nós aprendemos lá na unidade 1, quando falamos sobre a diferença entre o infinitivo e o imperativo. Nós vimos, por exemplo, o verbo to go. E o verbo to go significa ir. Ele está na sua forma original, está no infinitivo. Se eu remover a partícula to e falar apenas go, agora nós não temos a palavra ir, mas sim a palavra vai. Porque agora nós temos o imperativo, uma ordem. Go, vai. Porém, to go significa ir. Isto ocorre, conforme dito na unidade 1, com praticamente todos os verbos. Mas o verbo can, então, é uma das nossas exceções. Isto não ocorre com o verbo can. Você não pode usar a partícula to na frente deste verbo. Certo? Então, para ficar ainda mais fácil, eu gostaria de dizer o seguinte: o verbo can e a partícula to são inimigos. Eles não conseguem conviver no mesmo idioma, no mesmo ambiente. Eles não conseguem estar um próximo do outro. Então pense assim: onde tem to, não terá can. Onde tem can, não aparecerá a partícula to. Correto? Bom, vamos formar algumas frases, ou melhor, vamos fazer primeiramente a conjugação do verbo can. Vamos aprender a dizer eu posso, eu consigo, você pode ou você consegue, ele pode
ele consegue, e assim por diante até chegarmos no último pronome, eles podem e eles conseguem. Vamos lá. Primeiramente, os pronomes pessoais caso reto. Você já os memorizou? Claro que sim. Vamos lá. Eu, I, tu ou você, you, ele, he, ela, she, isto ou pronome neutro, it, nós, we, vocês, you, e o último, eles ou elas, they. Mais um detalhe, não esqueça da nossa terceira pessoa do singular, terceira PS, terceira pessoa do singular. He, she, it. Muito bem. O verbo, então, que nós teremos que conjugar não é to can, porque não existe to can, é apenas o verbo can, que significa poder e conseguir. Vamos dizer, então, eu posso ou eu consigo. I can. Agora, você pode ou você consegue. You can. Ele pode ou ele consegue. He can. Ela pode ou ela consegue. She can. Isto pode ou isto consegue. Ou ainda, pode e consegue, porque a palavra it, o pronome reto it, é o pronome neutro. E nós traduzimos como isto quando é absolutamente necessário. Mas, se não for, nós usamos, porque, enfim, em inglês não existe sujeito oculto, e nós sempre precisamos usar um pronome reto ou um sujeito na frente do verbo, mas, por ser ele neutro, nós também não precisamos traduzi-lo, certo? It can. It can. Isto pode ou isto consegue. Ou ainda, pode ou consegue. Nós podemos e nós conseguimos. We can. Vocês podem ou vocês conseguem. You can. E o último, eles podem ou eles conseguem. They can. Bem, observe que, diferentemente do verbo to be, que tem a sua própria conjugação, am, is, are, três palavrinhas que formam a conjugação do verbo to be no presente, o verbo can não altera para nenhum dos pronomes pessoais. Ele será sempre igual, imutável no presente. Por isso eu insisto, em inglês não existe sujeito oculto. Se você não disser quem está praticando a ação, nós jamais saberemos como conjugar este verbo. Nós jamais saberemos se você está querendo dizer podemos e conseguimos, posso ou consigo, podem ou conseguem, enfim. Você precisa usar o pronome pessoal reto, usar o sujeito, porque em inglês não existe sujeito oculto. I can, eu posso ou eu consigo. You can, você pode ou você consegue. He can, ele pode ou ele consegue. She can, ela pode ou ela consegue. It can, isto pode ou isto consegue. We can, nós podemos ou nós conseguimos. You can, vocês podem ou vocês conseguem. E o último, they can, eles podem ou eles conseguem. Esta é a conjugação do verbo can. Vamos fazer pelo menos um exemplo afirmativo
para que você já comece a entender melhor o verbo poder e conseguir. Vamos lá. I can drive. I can drive. I can drive. Eu posso ou eu consigo dirigir. Lembre-se que o verbo can tem o sentido de ter habilidade para fazer algo, de saber como fazer algo. Então, quando eu digo eu posso ou eu consigo dirigir, significa que eu tenho habilidade para fazer isto, para realizar esta ação, a ação de drive. I can drive. Eu posso dirigir. Bem, lembre-se que se eu estivesse usando um outro verbo, como o verbo to need, I need, não seria I need drive. Porque se eu disser I need drive, está incorreto conforme visto na unidade 1. I need drive significa eu preciso dirige. O correto é I need to drive. I need to drive. Eu preciso dirigir. I need to go. Eu preciso ir. I need to eat. Eu preciso comer. Este é o padrão, este é o normal para, desculpa, a grande maioria dos verbos. Mas, com o verbo can, isso não ocorre. Por quê? Você lembra? O verbo can e a partícula to não se relacionam muito bem. Eles são inimigos. E onde aparece can, não pode aparecer a partícula to. Onde aparece a partícula to, também, da mesma forma, não pode aparecer o verbo can. Certo? Nem para formar o infinitivo, can, portanto, sozinho, significa poder ou conseguir, nem para formar o infinitivo do verbo que vem imediatamente após. Combinado? Bem, vamos ver aqui mais um exemplo rapidamente. Um exemplo, they can. Eles podem ou eles conseguem. They can work. Eles podem, eles conseguem trabalhar. Eles podem ou eles conseguem trabalhar. They can work. O meu sujeito é a palavra they. O meu VP, o meu verbo principal, é o verbo can. Se eu dissesse they need, aí eu teria que usar o to. They need to work. Eles precisam trabalhar. Esse problema de relacionamento, de inimizade, conforme eu falei, ocorre somente com o verbo can e a partícula to. Com os demais verbos, não. Combinado? Bem, esta foi a nossa introdução sobre este assunto, esta matéria tão importante que é o verbo can. Vamos fazer uma pausa, não encerramos ainda esse tópico, em seguida voltaremos para formar então frases afirmativas num primeiro momento, depois em seguida as frases negativas com o verbo poder e conseguir, o verbo can, e logo após, então, para encerrarmos, estudaremos as perguntas, as frases interrogativas com este verbo, o verbo can. Lembre-se de mais um detalhe. O verbo can e o verbo to be são
muito semelhantes, pelo menos na forma de usá-los. Com relação à gramática, esses dois usam sempre as mesmas regrinhas e é exatamente por isso que o verbo can está sendo apresentado agora, neste ponto, na unidade 5, imediatamente após você ter aprendido, estudado, exercitado exaustivamente o verbo to be. Então vamos desde já separar esses dois, vamos colocá-los de lado, o verbo to be e o verbo can. Em seguida você vai entender melhor o porquê disto. E vai ficar bem mais fácil para você entender a trabalhar com os outros verbos. Muito bem, vamos fazer a nossa pausa então. Nós voltamos em seguida. Até já. Unidade 5, o verbo can. Continuação. Bem, vamos continuar então. Estamos falando sobre o verbo poder e conseguir, o verbo can, e agora vamos efetivamente formar algumas frases afirmativas com este verbo. Vamos dizer, por exemplo, eu posso, eu consigo estudar. Eu posso, eu consigo nadar. Vamos ver. I can go. I can go. I can go. Eu posso ir. Não diga, por favor, I can to go. Desculpa a minha insistência aqui, mas é extremamente importante que você memorize. Quando você está trabalhando com o verbo can, ele é um verbo especial neste sentido porque ele não usa a partícula to, nem para formar o infinitivo do verbo can, ou seja, na frente do verbo can. Lembre-se, não existe to can, apenas can. Já será poder e conseguir. E nem para formar o infinitivo do verbo que vem a seguir. Certo? Então, I can to go estaria errado. O correto é assim, I can go. Eu posso, eu consigo ir. Vamos para o próximo exemplo. Um exemplo com a palavra você. You can drive. You can drive. Você pode, você consegue dirigir. You can drive. He can eat. He can eat. Ele pode, ele consegue comer. He can eat. She can work. She can work. Ela pode, ela consegue trabalhar. She can work. It can be. Interessante este exemplo, é a primeira vez que aparece o verbo be, ou o verbo to be, o verbo ser e estar. Normalmente, quando falamos em verbo to be, nós usamos a conjugação am, is, are para formar frases no presente. E agora aparece aqui o verbo be. It can be. Isto pode ser. Isto pode estar. Ou ainda, você sabe que a palavra it, o pronome reto it, nós estamos traduzindo como isto, mas enfatizando que é o pronome neutro e você vai traduzir se for necessário. Se não for necessário, não precisa traduzir. Portanto, essa frase it can be,
pode ser interpretada, pode ser traduzida assim: pode ser ou pode estar. Mas, por favor, não diga apenas can be. Isso estaria errado. Por quê? Em inglês não existe sujeito oculto e você está tentando conjugar o verbo can, o verbo poder e conseguir. Consequentemente, você terá que usar sempre o sujeito, o pronome pessoal reto, ainda que seja este pronome neutro. Muito bem. Prosseguindo para nós. We can sing. We can sing. Nós podemos, nós conseguimos cantar. You, vocês. You can answer. You can answer. Vocês podem, vocês conseguem responder. You can answer. E o último, um último exemplo, they can smile. They can smile. Eles podem, eles conseguem sorrir. They can smile. Vamos repetir mais uma vez? I can go, eu posso ir. You can drive, você pode dirigir. He can eat, ele pode comer. She can work, ela pode trabalhar. It can be, isto pode ser, ou isto pode estar. We can sing, nós podemos cantar. You can answer, vocês podem responder. E o último, they can smile, eles podem, eles conseguem sorrir. Forma afirmativa do verbo poder e conseguir, do verbo can. Vamos prosseguir e vamos estudar a forma negativa. Como negar isto? Como dizer eu não posso, eu não consigo? Você não pode, você não consegue. Ele não pode, ele não consegue. Será difícil? Com certeza não. Vamos aprender isso agora. Conforme eu falei no início da unidade 5, no início desta unidade, para formar uma frase negativa com o verbo poder e conseguir, com o verbo can, você terá que simplesmente valer-se das mesmas regras que nós já aprendemos, já estudamos, já memorizamos do verbo to be. Vamos ver aqui. I am, eu sou ou eu estou. I am short, eu sou baixo. I am short, eu sou baixo. Para transformar isso em uma negação, basta colocar a palavra not imediatamente após o verbo. I am not short. I am not short. Eu não sou ou eu não estou. Como o verbo can e o verbo to be são amigos inseparáveis, as regras que nós usamos para o verbo to be são as mesmas regras usadas para o verbo can. Veja só como fica. I can drive. I can drive. Eu posso, eu consigo dirigir. I can drive. Para negar, para dizer eu não posso, eu não consigo dirigir, você simplesmente acrescentará a palavra not imediatamente após o verbo, da mesma maneira, do mesmo modo que nós fizemos recentemente com o verbo to be. I cannot drive. Eu não posso, eu não consigo dirigir. Vamos ver mais exemplos. He can
work. He can work. Ele pode, ele consegue trabalhar. He can work. Para dizer isso na forma negativa, seguiremos a mesma regra. Acrescentamos a palavra not imediatamente após o verbo can. He cannot work. He cannot work. Ele não pode, ele não consegue trabalhar. We can play. We can play. Nós podemos jogar, nós conseguimos jogar. Do mesmo modo, para fazermos uma negação ou transformarmos essa frase numa frase negativa, basta usar a palavra not. We cannot play. We cannot play. Nós não podemos, nós não conseguimos jogar. A forma contraída da palavra cannot, da expressão cannot, é assim. Can't. 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 Eu sei que eu já falei para vocês, já pedi que nós evitássemos o uso das contrações. É muito importante neste nível de introdução que você evite de usar contrações. E isto vai fazer com que você consiga aprender mais rapidamente, entender, visualizar melhor estas regras. Mas vamos começar, já começamos na unidade anterior e vamos continuar pausadamente, liberando algumas contrações. Na unidade anterior eu falei da expressão is not, que é a forma negativa do verbo to be para a terceira pessoa do singular. He is not, ele não é, ou ele não está. She is not, ela não é, ou ela não está. It is not, isto não é, ou isso não está. E disse que você poderia já começar a usar a palavra isn't, que é a contração. Então, he isn't, she isn't, ou it isn't. O mesmo nós faremos também com can. Se você quiser dizer cannot, não há qualquer problema. Se você quiser contrair para can't, também não há qualquer problema. Eu posso assegurar que can't é um pouco mais usado do que a forma cannot. Então vamos experimentar. I can't drive. I can't drive. Eu não posso, eu não consigo dirigir. He can't work. He can't work. Ele não pode, ele não consegue trabalhar. We can't play. We can't play. Nós não podemos, nós não conseguimos jogar. Muito bem. Vamos dar o próximo passo. Vamos agora aprender a forma interrogativa do verbo poder e conseguir, do verbo can. Certamente você lembra, eu já devo ter repetido no mínimo umas 3 vezes, que o verbo to be e o verbo can são amicíssimos. Eles andam sempre juntos, no mesmo grupo. Então, esses dois usam sempre as mesmas regras. Vamos lá. Como formar uma frase interrogativa usando o verbo poder e conseguir? He can sing. Bem, esta não é uma pergunta, isto não é uma frase interrogativa. He can sing é uma afirmação. Ele pode, ele consegue cantar.
Para transformar esta frase em pergunta, basta seguir então as mesmas regrinhas ensinadas, ou neste caso, desculpa, a mesma regrinha ensinada para o verbo to be, o verbo ser e estar. Ou seja, pega-se o verbo principal, nosso VP, e coloca-se esse verbo na frente do sujeito. Pronto, você terá uma pergunta. Can he sing? Obviamente a tradução é bastante estranha. Se você fizer uma tradução literal, pode ele cantar? É claro que para nós, novamente, que estamos acostumados com hot dog, e a nossa interpretação não é quente cachorro, e sim cachorro quente, este segredinho ou detalhezinho não deve ser um problema. Então, apesar de o verbo estar aqui na frente, você traduzirá assim: ele pode, ele consegue cantar? O verbo só está na frente por tratar-se de uma pergunta. Muito bem. Can he sing? Ele pode, ele consegue cantar? Respostas possíveis: yes, he can. Ou no, he can't. Yes, he can. Sim, ele pode. No, he can't. Não, ele não pode. Vamos fazer uma breve pausa e voltaremos em seguida apenas para encerrar, para concluir este tópico tão importante, o uso do verbo poder e conseguir nas formas afirmativas, negativas e interrogativa. Ok? Então, só mais um minutinho e já voltamos. Até já! Unidade 5, o verbo can. Continuação. Bem, nós vamos apenas encerrar este bloco sobre o verbo poder e conseguir com mais alguns exemplos de perguntas, de frases interrogativas usando o verbo can. Vamos lá? Can I go? Esta é mais uma pergunta. Can I go? Can I go? Eu posso ir? As respostas aqui são sempre bem curtas. Yes ou no. Mas vamos incrementá-las um pouquinho mais. Can I go? Eu posso ir? Yes, you can. Sim, você pode? Yes, you can. Ou no, you can't. Não, você não pode. No, you can't. Can I go? Yes, you can. No, you can't. Vamos ver mais um exemplo. Can you answer? Você lembra do verbo to answer, do verbo responder? Bem, ele está sendo usado com o verbo can, com o verbo poder e conseguir. Portanto, não podemos usar a partícula to. Can you answer? Você pode responder? Resposta: yes, I can. Sim, eu posso. Yes, I can. Ou ainda, no, I can't. No, I can't. Não, eu não posso. Can you answer? Yes, I can. No, I can't. Mais um exemplo. Can he
work? Can he work? Can he work? Ele pode trabalhar? Respostas: yes, he can. Sim, ele pode. Yes, he can. Ou, na forma negativa, no, he can't. Não, ele não pode. No, he can't. Can he work? Yes, he can. No, he can't. Bem, vamos ver apenas um último exemplo, combinando tudo o que aprendemos no início desta unidade. Que é exatamente o uso do verbo poder e conseguir, como trabalhar com o verbo poder e conseguir. Vamos ver uma frase afirmativa. She can cook. She can cook. O verbo to cook significa cozinhar. She can cook. Uma afirmação. Ela pode, ela consegue cozinhar. Como transformar essa frase em uma negação? She can not, ou usando a contração, she can't cook. She cannot cook. She can't cook. Ela não pode, ela não consegue cozinhar. E a pergunta, basta pegar o verbo poder e conseguir e passá-lo para a frente do sujeito. Can she cook? Can she cook? Ela pode, ela consegue cozinhar? Respostas: yes, she can. Sim, ela pode. Ou no, she can't. Não, ela não pode. Yes, she can. No, she can't. Bem, agora sim, estamos encerrando este bloco. Aprendemos a trabalhar com o verbo can, este verbo novo, muito importante, o verbo poder e conseguir, que é do grupo, da família, que é amicíssimo do verbo to be, do verbo poder, do verbo ser e estar, verbo to be. Bem, eu sei que eu tenho enfatizado bastante esta relação entre o verbo ser e estar, o verbo to be, e o verbo poder e conseguir, o verbo can. Mas, logo logo, ali na frente, você vai entender o porquê. Por que eu estou separando estes dois verbos de um lado e não estou falando muito dos demais verbos. Há uma diferença e em seguida ela será revelada e você vai aprender um pouco mais. Bem, o próximo item será o alfabeto. Nos vemos em seguida. Até já! Unidade 5, o alfabeto. Quando você precisar dizer, por exemplo, o seu nome ou o nome da sua cidade, é provável que o seu interlocutor não saiba como escrever o que você está falando. Por este motivo, e exclusivamente por este motivo, é muito importante saber soletrar quase tudo o que se diz. Para resolvermos este possível problema, estudaremos então agora o alfabeto. Vamos lá? As letras são as mesmas que nós usamos em português, mas o som dessas letras, você verá que eles serão completamente diferentes.
Bem, então nós temos aqui em português a letra A. Se você estiver falando inglês, o som não será este. Então eu vou escrever aqui ao lado a pronúncia figurada. A. A primeira letra, então, que nós chamamos de letra A, os americanos, os ingleses, quando você estiver falando inglês, você dirá A. A. A segunda letra é esta aqui, e sua pronúncia é B. B. A. B. A próxima, a letra C, em inglês é C. Cuidado! A letra é exatamente assim, conforme eu já disse. Isto aqui que eu estou escrevendo no quadro é apenas a pronúncia figurada. Como nós brasileiros leríamos, diríamos esta letra em inglês. A, B, C. E a próxima é a letra D. D. Aqui um cuidado todo especial, porque um brasileiro normalmente pronuncia dia. Dia. A palavra dia, que começa com a letra D, obviamente. Se um americano estivesse tentando dizer a palavra dia, ele provavelmente diria mais ou menos assim: que dia bonito. Que dia bonito. Dia. Porque para eles não existe esse som forte. Di. Para eles é apenas di. 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 Então, temos as 4 primeiras letras. A, B, C, D. De novo. A, B, C, D. Vamos para as próximas. A letra E, em inglês, é pronunciada assim. I. Apenas este som. I, como se fosse a nossa letra I. Esta é a letra E, em inglês. A próxima, a letra F, é muito parecida com o nosso som, com o F um pouquinho alongado. F. F. E a próxima é a letra G, que você vai pronunciar. Vamos tentar escrever aqui a sua pronúncia figurada, que vai ficar mais ou menos assim. G. 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 Então, vamos começar com estas. A, B, C, D. De novo. A, B, C, D. O próximo bloco. I, F, G. I, F, G. É muito importante que você separe em blocos. Você vai aprender bem mais fácil, será bem mais simples o seu aprendizado se você separar o alfabeto em blocos. Então, a primeira divisão eu costumo usar aqui. A, B, C, D, E, F, G. Vamos para os próximos. A letra H, em inglês, é pronunciada assim. A, H, 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 H. Este é o som da letra H. A próxima é a letra I, que em inglês, como você já sabe, se pronuncia I, porque também é o nosso pronome pessoal reto eu. I am. I need. I go. A próxima letra é a letra J, que em inglês se pronuncia assim. J. J.
Então, temos mais um bloco, H, I, J. H, I, J. Vamos ver o próximo. Vamos separar este bloco. A letra K, que em inglês se pronuncia assim. K. K. Próximo, a letra L. Esta é um pouquinho mais difícil de escrever a pronúncia figurada, mas a pronúncia é L. 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 Próximo, letra M. Essa é mais fácil. Só preciso enfatizar que esta letra tem a pronúncia fechada, mais ou menos assim. M. M. Você precisa fechar a boca quando pronuncia a letra M. M. E a próxima é a letra N, que é exatamente o oposto da letra anterior. Esta tem a pronúncia aberta. Você precisa abrir a boca para pronunciá-la. N. N. Então, temos aqui a primeira parte do alfabeto. A, B, C, D. A, B, C, D. E, F, G. E, F, G. H, I, J. H, I, J. K, L, M, N. K, L, M, N. Certo? Vamos apagar o quadro para escrevermos as demais letras. O próximo bloco começa com a letra O. A letra O tem a seguinte pronúncia. Em inglês, você dirá OU. OU. O próximo, a letra P, cuja pronúncia é simplesmente PI. PI. O seguinte, a letra Q, que em inglês é pronunciado assim. Q. Q. Então temos aqui mais um bloco. O, P, Q. O, P, Q. O seguinte, a letra R se pronuncia mais ou menos assim. R. R. Agora a letra S, também bem parecido com o português. S, alongando um pouquinho o som de S. 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 E a letra T, parecida com a letra P. Pi. A letra T. Ti. Ti. Também, cuidado aqui, você lembra quando eu falei sobre a letra D? Um americano pronunciando a palavra dia, certamente falaria dia. Um americano pronunciando a palavra tia, certamente diria tia. Minha tia está aqui. Então a letra é ti. Ti. Próximo bloco. A letra U, que se pronuncia assim. You. Como ou exatamente como o som da palavra você. You. You.
Este é o som da letra U. A letra V também é bem simples, vi, vi. E a letra W, um pouquinho mais complicada, em inglês é assim. The, bow, U. W, W. Então aqui nós temos mais um bloco. U, V, W, U, V, W. E o último bloco, a letra X, que se pronuncia mais ou menos assim, X. X. Esta é a letra X. Depois a letra Y, como os mineiros falam, Y. Y. Cuidado para não confundir a letra Y com a letra I. A letra I é I. A letra Y é Y. E o último, a letra Z. Bem fácil também, Z. Z. Então, vamos revisar este bloco. O, P, Q, O, P, Q, R, S, T, R, S, T, U, V, W, U, V, W, X, Y, Z. X, Y, Z. Bem, você tem aí no seu material todo o alfabeto completo. Infelizmente eu não consegui colocar todo o alfabeto no quadro, tive que dividir em duas partes. Mas vamos lá, me acompanhe. A, B, C, D. A, B, C, D. E, F, G. E, F, G. H, I, J. H, I, J. K, L, M, N. K, L, M, N. O, P, Q. O, P, Q. R, S, T. R, S, T. U, V, W. U, V, W. X, Y, Z. X, Y, Z. Tente memorizar primeiramente em blocos, depois vá para o próximo passo. Tente dizer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bem, durante os próximos dias, você deve praticar, você deve fazer um tema, uma tarefa, soletrando qualquer palavra que apareça na sua frente. Este é o melhor exercício que você pode fazer. Mas você pode também começar agora, tentando soletrar o seu próprio nome, o nome da cidade onde você mora, enfim. Vamos ver um exemplo. Qual o nome do seu curso de inglês? Vamos ver. Communication. Communication. Como se soletra a palavra communication? Após ter estudado e memorizado o alfabeto, você pode fazer este exercício. C-O-M-M-U-N-I-C-A-T-I-O-N. Mais uma vez. C-O-M-M-U-N-I-C-A-T-I-O-N.
C-U-R-S-O-N-I-C-A-T-I-O-N. E aqui? C-U-R-S-O-P-A-R-T-I-C-U-L-A-R-D-I-N-G-L-I-S. Você precisa praticar. Bem, este foi o item, o alfabeto. Em seguida voltamos com o último item da unidade 5, os cumprimentos, uma revisão, e também vamos falar um pouquinho sobre despedidas. Até já! Unidade 5, os cumprimentos, revisão e despedidas. Bem, chegamos ao último bloco da unidade 5. Vamos fazer então uma revisão sobre algumas das coisas que já falamos com relação aos cumprimentos e vamos falar também um pouquinho sobre despedidas. As diferentes formas de cumprimentos e despedidas são muito importantes. Aprender logo no início do seu curso, aqui na fase de introdução. Por que isso é importante? Em breve alguém saberá que você está estudando inglês e começará a usar também um pouco. Às vezes as pessoas sabem algumas coisas e elas gostam de usar estas frases que elas conhecem. Então é importante que você saiba responder a cumprimentos e despedidas em inglês desde já. Vamos lá. Vamos começar então com a palavra good. Nós já conhecemos esta palavra. A palavra good é um adjetivo e significa bom. Good. Bom. Vamos ver a palavra morning. 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 O que significa a palavra morning? Bem, a palavra morning significa manhã. Manhã. Então, se unirmos essas duas palavras, teremos um cumprimento. Good morning. Que literalmente significa boa manhã. Esta é a tradução literal. Mas, obviamente, nós sabemos que good morning será traduzido como bom dia. Então, para dizer bom dia em inglês, você dirá good morning ou boa manhã. Bom dia. Good morning. Good morning. Vamos ver o próximo. A palavra after, que é uma palavrinha nova para nós, significa depois ou após. Depois, após. After. After. E a palavra num. Num. Bem, o que significa a palavra num? A palavra num significa meio-dia. Meio-dia. Num. Vamos ver o que acontece. Juntando a palavra after com a palavra num e mais o adjetivo good, teremos good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. E o que significa good afternoon? Bem, literalmente seria bom após o meio-dia. Mas o que isso quer dizer? Quando em inglês se diz good afternoon, na verdade nós estamos dizendo boa tarde. Desculpa. Boa
tarde. Então, para dizer bom dia, você dirá good morning, que literalmente é boa manhã. Para dizer boa tarde, você dirá good afternoon. Good afternoon, que literalmente é bom após o meio-dia. Já já você vai entender por que é tão importante saber estes detalhes. Vamos apagar este quadro para colocarmos os próximos cumprimentos. Bem, o próximo é a palavra evening. Evening. Bem, o que significa a palavra evening? Evening significa noite. Bem, mas espera aí. Noite não é night? Sim, a palavra night, que nós veremos a seguir, significa noite. Mas evening também significa noite. Só que a palavra evening, ela é mais usada quando eu estou me referindo ao final da tarde. O entardecer, final da tarde, o início da noite é evening. Então, se juntarmos o adjetivo good, a palavra bom, com a palavra evening, teremos good evening. Good evening, que é boa noite. Mas esse boa noite é uma boa noite especial, porque, na verdade, eu estou dizendo bom final de tarde, bom início de noite. Good evening. Normalmente, good evening é usado em duas situações. Primeiro, como eu disse anteriormente, ao entardecer, lá pelas 6 da tarde. E podemos usar good evening até, talvez, 9, 10 da noite. Uma outra situação, uso good evening quando eu chego e uso a outra palavrinha que eu vou ensinar a seguir, que é good night, quando eu me despeço. Então, são as diferenças básicas entre good evening, boa noite, e good night, boa noite. O próximo, então, é good night. A palavra night significa também noite. Não é noite final de tarde, é noite mesmo. Pode ser, inclusive, a madrugada. Good night. Boa noite. Então, revisando. Ao entardecer, você começa a usar good evening. Lá pelas 9, você já troca para good night. Ou ainda, se você chega, você fala good evening. Quando você sai, mesmo que não seja ainda 9 horas da noite, você se despede dizendo good night. Good evening. Good night. Good evening, good night. Bem, vamos agora ver como se diz prazer em conhecê-lo. Acompanhe os seguintes exemplos. Você lembra do adjetivo nice? Nice significa legal. Nice não significa prazer, nice significa legal. Temos agora um verbo novo, que é o verbo to meet. O verbo to meet significa encontrar. Mas também pode significar conhecer. Desde que eu esteja me referindo ao primeiro encontro. Conhecer no sentido de ser a primeira vez que eu encontro
com uma determinada pessoa. Então, veja só, esta frase. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Legal encontrar ou conhecer você. Bem, é assim, com essa frase, nice to meet you, que você dirá prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Nice to meet you. Não é a tradução literal. Fizemos aqui uma pequena adaptação, certo? E qual é a resposta para esta frase? Quando alguém fala para você, nice to meet you, nice to meet you, prazer em conhecê-lo, o que você responde? Bem, vamos aprender uma nova palavra, a palavra to, que tem praticamente a mesma pronúncia do número 2. 1, 2, 3. Esta é a palavra to. Esta palavra significa também. A palavra to significa também e é normalmente usada no final de uma frase afirmativa. Então, to, também, final de frases afirmativas. Veja bem, a resposta para nice to meet you é apenas dizer a mesma frase colocando a palavra to aqui no final. Você dirá assim, nice to meet you too. Nice to meet you too. Ou seja, prazer em conhecê-lo também. Então, revisando, nice to meet you. Você responde, nice to meet you too. Nice to meet you too. Bem, vamos revisar os cumprimentos. Você lembra desta frase também bem tradicional? How are you? How are you? How are you? Como você está? Ou ainda adaptando, como vai? How are you? A resposta mais comum é I am fine. E, por favor, agradeça dizendo thanks. I am fine. Thanks. Mas não fique por aí. Diga algo mais. Mostre interesse dizendo and you. And you. E a resposta será mais ou menos assim. I am very well. Thank you. I am very well. Thank you. Bem, vamos repetir. How are you? I am fine, thanks. And you? I am very well. Thank you. How are you? I am fine, thanks. And you? I am very well. Thank you. Bem, vamos fazer uma análise detalhada rapidamente? Qual é o sujeito da nossa primeira frase, da nossa pergunta? O sujeito aqui é a palavra you, sujeito. Qual é o verbo principal desta frase? Toda frase tem um sujeito e um verbo principal. O verbo principal está sempre ao lado do sujeito, então este é o nosso VP, o verbo to be, na sua forma já conjugada, a palavra are. Por que esta palavra está aqui na frente do sujeito? Você lembra?
Porque esta frase é uma interrogação, uma frase interrogativa, é uma pergunta. Quando fazemos uma pergunta usando o verbo to be, passamos o verbo to be para frente do sujeito. O mesmo ocorre com o verbo can. Quando você precisar fazer uma pergunta com o verbo poder e conseguir, faça exatamente a mesma coisa, passe o verbo can para frente do sujeito. Muito bem, então este foi o item cumprimentos, os cumprimentos, uma revisão e também alguma coisa sobre despedidas. Estamos encerrando a unidade 5. Mais uma vez, te agradeço de coração pela tua atenção e pela tua paciência. Este processo é um pouquinho lento, eu sei disso, mas isso é muito importante para você, para que você aprenda cada detalhe do idioma e em seguida, como eu já disse anteriormente, nós juntaremos toda esta informação e logo ali, no nível básico, você já se sentirá mais à vontade, já começará a se comunicar um pouquinho em inglês. Muito obrigado, te vejo em breve, até a unidade 6.